nossas Bíblias, irmãos, uma leitura em Mateus 12 e 40. Mateus 12, 40 diz o seguinte: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos orar. Senhor que está nos céus, agradecemos por esse momento, por essa leitura, pela sabedoria da sua palavra, pelo crescimento, pedimos também pelo discernimento das coisas do Senhor. Amém. O evangelista Mateus, ele estava citando de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe. Esse capítulo ele fala do pecado contra o Espírito Santo, do pecado, daquele pecado a qual não será perdoado, como ele diz no versículo 31 dessa mesma passagem. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. O evangelista Mateus estava fazendo uma descrição do pecado do homem e ele citou que Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem. Cristo também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cristo permaneceu 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cristo morreu para a nossa remissão dos nossos pecados. Hoje há uma grande confusão com essa contagem desses 3 dias e 3 noites que Cristo permaneceu no seio da terra. Hoje é comemorada a Páscoa, que foi há 2 domingos atrás, quando se comemorou a Páscoa, digamos, comercial ou ecumênica, seja como se classifica aí. Ela é regulada pelo solstício, ela não é regulada pela Bíblia. Todos aqueles costumes, todas aquelas formalidades que se tem na Páscoa ecumênica ou comercial, ela não se encontra na Bíblia. Nós vamos ler algumas passagens no livro de Êxodo, onde vai relatar a Páscoa no Velho Testamento. O cerne da Páscoa, o que foi a primeira Páscoa. Temos também a Páscoa do Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Lucas também, no capítulo 22, fala da Páscoa do Novo Testamento, que foi a Páscoa de Jesus e seus apóstolos, a qual eles tomaram. A Páscoa do Antigo Testamento é a Páscoa aos judeus, ainda lá na terra do Egito, na sua retirada da escravidão. E também temos a quarta Páscoa, que é a Páscoa que Cristo deixou à igreja, que é a ceia. Então a grande confusão nos meios religiosos, meios comerciais, com relação à verdadeira Páscoa que foi deixada à igreja de Cristo. Não foi a Páscoa do Velho Testamento, porque nós não estamos na escravidão, não somos judeus e muito menos incircuncisos, né? Não é a Páscoa a qual Cristo participou com seus apóstolos, pois nem o dono da casa participou da ceia ao Senhor quando João e Pedro foram buscar aquele homem que carregava o cântaro da água. Mas Cristo deixou o seu memorial
do seu corpo e do seu sangue a ser comemorado em memória dele até a sua volta. Essa Páscoa nós comemoramos. Não comemoramos essa Páscoa comercial, ecumênica, ao qual o mundo evangélico comemora, os batistas também comemoram, mas não é o que a palavra do Senhor deixou para que nós comemorássemos. Cristo é o Cordeiro a qual nós devemos comemorar através da sua morte. Foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Não foi o ovo, nem foi o coelho. Aquele sangue espargido foi para livrar ao povo que era judeu lá no Egito, a qual espargia o sangue nos umbrais da porta, para que na última praga, quando da retirada daquele povo da escravidão, passasse aquela noite e matasse todo o primogênito a qual não tivesse a marca do Cordeiro aos umbrais das portas. O livro de Levíticos 23, fala das festas as quais se deveriam comemorar. E a Páscoa era uma festa a ser comemorada no Velho Testamento pelo povo judeu. O povo judeu ele é muito rigoroso com as leis. Até hoje, o povo judeu ele carrega a lei, carrega o Torá em seus costumes, ela carrega as suas regras e todas aquelas leis a quais Deus deixou para o povo judeu no Velho Testamento é praticado com intensidade, e isto até os dias de hoje. E a Páscoa era uma dessas festas, uma das festas mais importantes, era uma das festas mais solenes ao Senhor. Em Levíticos 23:4 diz o seguinte: essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocarei ao seu tempo determinado. Quem convocava as solenidades do Senhor era o próprio Senhor. Não é o calendário gregoriano, de acordo com o sol do solstício no hemisfério norte, que vai regular o dia da Páscoa. Quando é o primeiro solstício de lua nova no hemisfério norte, no próximo domingo já é a Páscoa. Aí você volta 47 dias, você marca o carnaval, marca a quarta-feira de cinzas, mais 60 dias você marca os Corpus Christi. As festas eram determinadas pelo Senhor, não por uma criação ou uma criatura que é o sol de Deus, mas as festas eram criadas por Deus. E todas as festas da igreja é uma criação de Deus e não do homem, e muito menos do sol, como é praticado hoje. 23:5 no primeiro mês, aos 14 meses, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, dia 14, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Era o primeiro mês do ano para o povo de Israel. Não é já no quarto mês, como é o nosso calendário gregoriano, mas era no primeiro mês. Era o mês que começava o ano. Como há um rigor muito rígido com as leis e costumes do povo judeu, todo o início de ano era uma renovação. É como a gente se faz hoje no Ano Novo, se fazem aqueles votos, se há aquele momento de reflexão. Então, a Páscoa era uma das mais importantes. Era aquele momento de reflexão, era um momento
de gratidão era o momento daquilo que teria pela frente durante o ano. 6. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. 7 dias comereis pães ázimos. E no primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil farei. Durante uma semana comeria os pães ázimos, sem o fermento. E o fermento não era apenas no pão, mas dentro da casa não poderia haver nenhum tipo de fermento. O fermento na Bíblia, ele representa o pecado. Hoje nós não vamos comer mais o fermento? Não, hoje nós não estamos mais diante da lei. Quando nós comemos o nosso pão da ceia, é um pão sem fermento, que uma pitadinha de fermento, ele leveda toda a massa. E dentro de casa não deveria haver o fermento. E também haveria o descanso, nenhum trabalho faria. Era um momento de descanso do corpo, de todo aquele trabalho que você teve, você comia apenas o pão ázimo e o descanso. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá a santa convocação. Nenhum trabalho servil farei. Não era para fazer nenhum tipo de trabalho. Era uma reverência, era uma gratidão, era uma solenidade ao Senhor. Tudo para você meditar sobre as maravilhas e os milagres que Deus tinha feito àquele povo. Tudo para agradecer ao Senhor. Algo que nós devemos ter em nossa vida, em servir ao Senhor a todo instante. Como nós estudamos hoje de manhã, Satanás, ele não nos dá sossego. Nós também não devemos dar sossego à palavra, devemos sempre estarmos estudando da palavra. Os milagres de Deus estão a todo momento em nossa vida. O ar que nós respiramos é um milagre de Deus. Deus nos livra a todo instante das garras do diabo. E nós devemos ter esse momento de agradecimento. Era assim que aquele povo fazia ao povo de Israel. Essas tradições deveriam ser passadas aos filhos. O costume é bíblico do ensinamento às crianças. Toda lei, todo regramento, tinha-se todo o chefe de família, ele tinha que passar às suas crianças de todo o porquê daquele ritual, o porquê o ritual do agradecimento a Deus. Assim também nós devemos fazer hoje com os nossos filhos, trazer à igreja, falar da palavra, sermos o testemunho para eles, darmos o bom testemunho aos nossos filhos, para que eles nos sucedam na doutrina do Senhor, para que também daquele povo se sucedia o costume e não se cessasse e não deixava se contaminar com o costume do mundo que estava ao redor deles ali no Egito. É um dever nosso estar levando isso aos nossos filhos. Êxodo 12 vai falar da instituição da primeira Páscoa. Nós vamos ver que aqui em Êxodo 12 nós não vamos encontrar nenhuma similaridade com o que é comemorado hoje com a chamada Páscoa ecumênica ou comercial. Há-se um enfeite, uma semana antes da Páscoa, ao enfeite das igrejas com os ramos,
Isso quer dizer, vai fazer uma reflexão da última vez quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E Jesus, na última vez que ele entrou naquela cidade de Jerusalém, Jesus chorou ao ver aquela cidade. Nós vemos essa passagem no livro de Mateus, lá em capítulo 21:8, que Jesus chorou, e as pessoas iam colocando ramos de palmeiras, ou mesmo as suas vestes, para quando Jesus estava entrando naquela cidade. E hoje há-se o costume de se enfeitar as igrejas, ou andar com um raminho uma semana antes da Páscoa, chamada Páscoa, né? Essa é o significado desse raminho que se usam, né? Usa-se também no dia da chamada Páscoa se fazer o cordeiro, né? Compra lá-se um pernil de algum, não precisa ser do cordeiro, mas geralmente agora um porco, né? Pernil de porco, bem assado, bem temperado, aonde é feito. Lembrando que o judeu não come até hoje a carne de porco, né? Nós vemos então que tem uma diferença muito grande, que os judeus consideram, né, o porco como o rol dos animais imundos, né? Há também o costume de servir peixe. Por que peixes, né? Os apóstolos alguns deles, né? Pedro, João, Tiago eram pescadores, né? Antes de serem apóstolos, né? Então tem esse costume de se comer o peixe, né? Aí também tem o ovo de Páscoa, que é um costume nórdico, que representa o nascimento, o coelho, que representa a procriação, a longevidade da vida. Mas nós vemos aqui que tanto na Páscoa do Novo Testamento, quanto na Páscoa do Velho Testamento, nós não vemos coelho, não vemos ovos. Cristo não fala dos ramos, muito menos dos peixes, mas fala do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então nós vamos ler em Êxodo 12, na instituição da primeira Páscoa. Até aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, não há relato da Páscoa. Mas diz o seguinte em Êxodo 12:1: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Então, Moisés e Arão ainda estavam no Egito, ainda eram escravos de Faraó, ainda eles não tinham saído lá do Egito. Já tinham ocorrido as 9 pragas, todas aquelas pragas que Deus estava mostrando ao Egito e ao Faraó do poder e de quem era Deus. Quem eu sou. Ele levou todas aquelas pragas, mas Deus endureceu o coração de Faraó para que não permitisse a saída daquele povo até aquele momento. Aí quando veio a última praga, quando no capítulo 11 nós vemos que Deus anuncia a morte de todo o primogênito, a qual não tivesse feito ao sacrifício ao Senhor do Cordeiro. E Deus mandou, e Deus deixou o relato a Moisés e Arão de como seria esta praga, passada ainda lá no Egito. E diz o seguinte: e no mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro do mês do ano. Então aqui será esse mês, e vos será o princípio, é o primeiro do mês, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Nós vamos lá em Deuteronômio 16:1, de acordo com o calendário judaico,
é o diferente do nosso, que nós estamos no calendário gregoriano. Mas aqui dá o nome do mês, das 3 festas. Deuteronômio 16:1 diz o seguinte: guarda o mês Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. Então dias 12:1, nós vamos lá em Deuteronômio 16:1 e dá o nome do mês, que era o primeiro do mês, o mês Abibe, que seria o nosso março, abril, seria no final de março, começo de abril. E isso não foi determinado por nenhum astro, por nenhum homem, mas foi determinado por Deus este dia e este mês. E todo começo de ano, como nós já dissemos, era o período de renovação, o período das festas daquele povo, em agradecimento ao Senhor pelas bênçãos recebidas. 3. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, ou seja, ao 10 do mês de Abibe, toma cada um para si um cordeiro, segundo a sua casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então era para se pegar apenas um cordeiro para cada casa. E no 4 ele complementa: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Farei a conta conforme o cordeiro. Então aqui Deus estava dando a regra: se a família for pequena, pega ali com o seu vizinho mais próximo, faça a conta e dá para ver se um cordeiro dá para se comer. Nós vemos aqui uma responsabilidade e uma individualidade de cada um a ser ensinada, o reconhecimento pessoal daquilo que Cristo estava fazendo. Nós devemos ter um reconhecimento de tudo aquilo que Cristo tem feito por nós. Devemos fazer tudo à nossa medida, tudo conforme ao nosso alcance. A importância da casa em servir ao Senhor, no chefiar da casa, fazer as contas, ver se tudo aquilo está se remetendo para aquilo que o Senhor deseja. Nós vemos que nós temos o nosso caminho, nossos ensinos em casa é importante. Fazer tudo na proporcionalidade, fazer tudo dentro da medida. A celebração dentro de nossa casa, o nosso cuidar dentro de do nosso lar, cuidar das nossas necessidades, suprir as necessidades dentro daquilo que nos é dado. Hoje nós vemos que esse termo casa está cada vez mais corrompido. Nós vemos a sociedade corrompendo essa instituição sagrada. Deus aqui falou que era para tomar o cordeiro conforme o número de seus habitantes. E nós vemos hoje o diabo trabalhando muito forte na família. Hoje há uma destituição do lar. Como se diz hoje, as produções independentes, né? Como é que seria a divisão do cordeiro nas produções independentes, né? Como que seria? Teria que juntar? Isso não vem de Deus. O lar ele tem que se manter firme naquilo que o Senhor deixou. E o judeu até hoje, ele é bem rígido com a questão familiar. O judeu ele é bem rígido com a sua linhagem. Eles são bem rígidos com seus povos dispersos pela terra,
eles não perdem a sua linhagem. Assim deve ser com a igreja de Cristo, também ser fiel com a sua igreja, ser fiel com os seus. Não devemos nos esquecer que a família, a casa, é a base da igreja, a qual a sociedade hoje está maculando. E o cordeiro deveria ser na proporcionalidade, fazermos tudo na proporcionalidade naquilo que o Senhor tem para conosco. Aí deveria se tomar um cordeiro. E como que deveria ser este cordeiro? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Então tinha 3 condições aqui para o cordeiro: sem mácula, um macho de 1 ano. Não era um coelho, muito menos um ovo, mas era um cabrito ou cordeiro de 1 ano. Sem mácula. O sangue de Cristo ele foi comprado com algo incorruptível e incontaminado. Assim está em 1 Pedro 1,19. O precioso sangue de Cristo. Esse cordeiro, ele representava a Cristo. E Cristo não tinha mácula, seu sangue era incontaminado. Cristo veio dos altos céus na terra para viver entre os homens. Ele não se contaminou com o pecado, imaculado e incontaminado. E esse cordeiro não poderia ter defeito, não poderia ser um cordeiro manco, não poderia ser um cordeiro machucado, não poderia ser qualquer cordeiro. Ele teria que ser sem mácula. Um cordeiro macho. Cristo veio numa forma de um homem. Deus assim o fez na forma de um homem. O homem, o cabeça da mulher, sendo Cristo o cabeça da mulher, a igreja e o marido sendo o cabeça da mulher. Então deveria ser um macho, não poderia ser um cordeiro fêmea. Em Lucas 1, 31, 35 diz o seguinte: e eis que em seu ventre conceberá e dará à luz um filho, porquanto por-lhe-á o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Cordeiro de Jesus. Citando aqui do reino de Jesus. Jesus irá reinar aqui na terra, desde o reino milenar até o julgamento eterno de Satanás. Jesus já irá reinar. E um cordeiro de 1 ano. Um cordeiro de 1 ano, um cordeiro ainda jovem, na sua inocência, na sua preciosidade, sem malícia. Aquele cordeiro deveria ser um cordeiro novo. Não vemos aqui nada relacionado ao que se comemora na Páscoa de hoje, na Páscoa comercial ou ecumênica. Nós não encontramos o animal aqui, um cordeiro, não encontramos aqui um coelho ou um ovo de Páscoa. O 6: e os guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde.
Ao 10º dia, guardaria o cordeiro, esperaria ainda até o 14º dia, para que fosse sacrificado à tarde, assim como Cristo também foi sacrificado à tarde. Mateus 27, 45, 46 diz o seguinte: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui era o horário judaico. A hora nona era por volta das 3 horas da tarde. E esse cordeiro da Páscoa, da primeira Páscoa, era para ser sacrificado também à tarde. E tomarão o seu sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerdes. Então haveria de passar o sangue em ambas as ombreiras e também na verga, na parte de cima. Os 3 pontos que haveria de passar, de ter o sangue do cordeiro. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então naquela noite todos comerão aquela carne assada, comida com pães ázimos e com as ervas amargas. Não tinha nada de doce, que é o chocolate, não havia o doce, havia as ervas amargas, os pães sem fermento e o cordeiro. Não tinha aquele banquete que nós vemos hoje. Nós vemos que nessa festa há grandes banquetes, há grandes comidas. Esquecemos do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não foi um momento alegre para os apóstolos que estavam lá presenciando aquela cena, para as mulheres que estavam acompanhando a Cristo naquele momento. Não foi um momento de diversão, não foi um momento de regalia, mas foi um momento triste. Foi um momento em que os apóstolos estavam perdendo ao seu líder. Havia ali um grande momento de incerteza entre eles do que seria da igreja, o que seriam deles sem Cristo naquele momento. Mas hoje nós vemos a Páscoa comercial de hoje, que há fartura de alimentos, todo tipo de carne, bebidas, mas nós vemos que aquela Páscoa comemorada, a primeira, aquela lá do Velho Testamento, foi com ervas amargas. Era um momento amargo a quais os discípulos estavam passando. Era um momento amargo, o povo judeu que estava há mais de 400 anos, em torno de 430 anos no cativo. Era um momento amargo, não tinha um nome, eram apenas números lá no Egito. Não havia alegria, não havia toda aquele glamour que nós vemos hoje. E continua ainda no 9: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça, e com os seus pés, e com a sua fressura. Então, aquele cordeiro era para ser comido inteiro, com cabeça, com pé, a ser assado inteiro. Não era para tirar nenhum membro daquele cordeiro. E não era para ser comido cru, era para ser bem assado no fogo, e não cozido também. Então era para ser assado e nada cru.
11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé e o vosso cajado na mão. Eu os comerei apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Cristo foi morto, foi condenado do jeito que ele estava. Não teve direito à defesa diante do Sinédrio. Pilatos lavou a sua mão, deixou para que o povo assim escolhesse entre Cristo e Barrabás. E aqui nesse momento, era para comer com os lombos cingidos, ou seja, com a mala nas costas, com os sapatos no pé e com um cajado na mão, e para comer apressadamente. Não havia nada daquele folgar, não havia nada a levar da onde eles estavam. Assim é a vida do crente. Nós devemos abandonar esse mundo o mais rápido possível. Nós devemos estarmos vestidos com o cajado, com os sapatos de Cristo para enfrentar o deserto. Essa era a mensagem de Deus àquele povo. Estejam preparados para enfrentar ao mundo. Estejam alimentados para enfrentar as ciladas do diabo. Da importância em ser apressados em Cristo. Não sermos vagarosos no trabalho do Senhor. Deus, quando põe algo em seu coração, faça-o. Não espere para outro momento. Quando Deus está trabalhando em seu coração, seja na salvação, seja no arrependimento, ou seja para o trabalho do Senhor, faça isso apressadamente. Somente o sangue de Cristo nos lava. O sangue de Jesus me lavou, é o número 85. O sangue puro, o sangue imaculado. Pregar ao Evangelho de Cristo, essa é a nossa função. Se não há quem pregue, não há quem creia. A palavra do Senhor vem pelo ouvir. Assim o apóstolo Paulo falou ao livro de Romanos. A palavra é para ser disseminada, a palavra deve ser disseminada aos quatro ventos. Só há fruto depois da palavra semeada. Só há fruto depois da semente plantada na terra. Se a semente não for plantada, o fruto não irá florescer. Ouvir o quanto antes das coisas do Senhor. Sermos servos da palavra do Senhor. Sermos obedientes àquilo que Ele deixou em nossa vida. Comermos apressadamente. A ceia do Senhor hoje, ela representa a Páscoa do crente. É a Páscoa que Cristo deixou à sua igreja. Não é a Páscoa do Velho Testamento, não é a Páscoa de Cristo aos apóstolos, mas é a sua celebração da sua morte, e tampouco a celebração da Páscoa ecumênica comercial. 1 Coríntios 11, 23. Capítulo conhecido nosso, mas nunca é demais ser repetido. Diz o seguinte:
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por mim, fazei isto em memória de mim. Nós devemos fazer a nossa ceia, a nossa Páscoa, biblicamente, como Cristo deixou. Comermos o seu pão e bebermos do seu cálice. Essa é a Páscoa a qual nós devemos comemorar. Não seguir os rituais do mundo, não seguir os rituais ecumênicos, mas seguirmos a Bíblia. Não sejamos vagarosos no Senhor, comermos apressadamente no Senhor, servir ao Senhor apressadamente. Quando Cristo tocar em seu coração em fazer algo, não o deixe para amanhã. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos. Que Deus os abençoe. Orientar a todos no sentido da verdadeira Páscoa ao Senhor. Amém? Nosso irmão Givanil.